Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que nos ama de tal maneira, aleluia, de uma maneira extraordinária. Glória a Deus. Mais uma vez, então, com o título O Espírito Santo. Hoje, o que há de mais importante para a nossa vida. Aleluia. Muita coisa já aprendemos a respeito do Espírito Santo. Mas há uma coisa muito importante que precisamos compreender. Em primeiro lugar, que Deus ele age através de três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todos são uma única unidade. Aleluia. Então, veja bem, Deus é o Criador de todas as coisas, aquele que está no comando de tudo. Aleluia. Ele é a maior autoridade sobre tudo. Ao seu lado está quem? Jesus Cristo, seu Filho amado, desde a eternidade. A eternidade. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ativo, juntamente. Então, os três estão juntos em tudo aquilo que acontece no plano de Deus. Aleluias. Deus criou céus e terra, mas por causa de um problema muito sério do pecado, Deus então envia seu Filho Jesus Cristo, ele entra na nossa história, se torna homem que nem nós e morre naquela cruz para que houvesse salvação, para que o plano de Deus desse continuidade na vida, é claro, daquele que se humilha e que se rende a Deus, segundo o plano hoje de Deus para cada um de nós. Aleluias. Glórias a Deus. Agora veja bem, Cristo ele completa a sua missão e retorna para onde ele sempre esteve, ao lado do Pai, na mesma glória que ele tinha antes que houvesse céus e terra. Aleluias. Agora, quando ele vai embora, ele promete o quê? Que vai retornar ao seu lugar, ele teria que retornar ao seu lugar. E aí você vai ver 1 João, aliás, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e bondade. Aleluias. Agora veja bem, cumprindo a sua missão, ele então retorna onde ele sempre esteve eternamente. E hoje está na sua glória, segundo João capítulo 1. Aleluia. E o verbo era Deus. Hoje ele é Deus. Aleluia. Voltou à sua glória que existia antes que houvesse céus e terra. Muito bem. Agora ele diz, é necessário que eu vá para que eu envie a vós outros o Espírito Santo. Aleluia. Então aí acontece o que está em Atos dos Apóstolos. Eles esperaram durante 10 dias o cumprimento da promessa. Então veio sobre eles a promessa de Deus e todos foram cheios do Espírito Santo e ali começou a igreja do Senhor Jesus. Uma preparação pelo próprio Cristo, o discipulado, eu diria assim, e aí então a presença do Espírito Santo, como esteve sempre também com o próprio Jesus. Aleluia. Então hoje é uma realidade, eu diria que igual até, porque ele disse aos seus discípulos que as mesmas obras que ele fez, eles também fariam, ou a igreja, ou todo aquele que cresce e tivesse o Espírito Santo. Aleluia. O poder de Deus. Glórias a Deus. Bom, agora aqui está. Quem é o Espírito Santo? Então é preciso ter, não é, o entendimento disso e crer nisso também. Eu quero ler o que está escrito aqui, nesse estudo, que diz assim, ó. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Aleluia. Deus dentro de nós. Emmanuel, Deus presente
em nós. Aleluias! Ele veio para isso, para estar conosco e interagir conosco nessa nova realidade, nessa nova vida em Cristo. Diz assim, a primeira coisa que precisamos compreender sobre o Espírito Santo é que ele é Deus de fato. Amém, amados? E nós chamamos, não é, de uma maneira mais fácil de entender, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Muito bem. Temos o exemplo de Ananias, aleluias, que mentiram, né? Eles decidiram vender um campo e dar o seu valor para a obra de Deus. O apóstolo Pedro nem sabia disso, uma coisa particular deles com Deus. Só que ainda em secreto, eles resolveram então, em vez de colocar, como eles fizeram, o propósito, então resolveram por eles mesmos de dar só a metade, como se fosse todo o dinheiro. E Deus revelou ao apóstolo Pedro essa situação. Foi isso. Aleluia. E aqui está então, disse então Pedro, Ananias, por que Satanás encheu o seu coração de forma que você mentisse ao Espírito Santo? E aqui está a revelação, né? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Veja também em 2 Coríntios 3,17. Você pode ler, aleluia, e constatar isso. Deus escolheu expressar-se, e aqui está então o que eu falei, a humanidade como Pai, como Filho e como Espírito Santo, que são a expressão de três pessoas personalizadas, distintas, e contudo, essas três pessoas são uma só, na unidade que elas têm, é claro. Aleluia! Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia! Então a gente entende isso, amado, que Cristo agora, né, saindo do cenário, ele senta no seu lugar, é coroado de glória, e ele passa a possuir o que sempre possuir, todo o poder no céu e na terra, dado pelo Pai. O Filho ama o Pai e deu a ele todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Então é outra coisa a pensar. Ele recebeu ou sempre teve? Aí que está. João 3, 35, 36. Leia lá. Glória a Deus. Então veja, agora ele, o Espírito de Deus, ele está em nós. Eu expliquei isso. Lá a casa que eles estavam, Atos 2, se encheu da glória de Deus. E todos receberam o Espírito Santo, vindo sobre eles línguas como de fogo. Na verdade, em Cristo estava toda a plenitude. Mas isso é agora dividido. Por isso, nós somos o corpo de Cristo. Aleluia! Membro desse corpo. E cada um de nós tem esse poder. Não é? Aleluia! Essa língua de fogo. Amém? Ou o Espírito Santo presente em nós. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia! Então a gente vê, amado, que tudo isso é tão importante. Agora é necessário crer de verdade e vivenciar essa realidade, sem dúvida, e saber que a palavra de Deus, ela é a verdade. Foi o primeiro estudo que nós começamos, porque sem isso não se vai a lugar nenhum. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é. Aí é que está. Isso é uma dádiva. Homens inspirados por Deus, como está escrito na própria Bíblia. Trouxeram, então, essa revelação, essa mensagem da parte de Deus e colocado num livro chamado Bíblia Sagrada. Aleluias! Com toda a credibilidade de Gênesis a Apocalipse. Aleluias! Então o Espírito Santo é Deus, agora habitando em nós. Eu queria encerrar aí dizendo a você o seguinte, que não é só habitar em nós. Aí é que está. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Ter essa comunhão com o Espírito Santo. Em tudo que nós realizarmos,
temos que realizar, não é? Na direção e no convencimento do Espírito Santo. Nós não estamos agora como cristãos para andar sozinhos. Aleluias. Nós estamos interligados. Mas uma coisa é certa, que tudo aquilo que eu tomar uma atitude no reino, Ele está comigo sempre. Jamais te deixarei, jamais te desampararei, estarei convosco todos os dias. É a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, através da presença gloriosa do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente, Deus da criação. Então, ele é um poder ativo. Né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele está ativo, operando, e agora em nosso ser, né? Para nos transformar, nos modelar, gerar em nós o caráter de Cristo, o fruto do Espírito Santo, e nos preparar para o grande dia, onde a noiva se encontrará com o noivo e viveremos eternamente com Deus. Então, essa é a revelação do Espírito Santo. Nós queremos entrar mais ainda no próximo estudo sobre o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e o que ele realiza em nós a cada dia e como precisamos aprender isso da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Sem o Espírito Santo, querido, não teremos vitória em nossa vida. Aleluias! Já coloquei Efésios 1,13 na outra pregação. Ele é o selo, ele é a garantia, glória a Deus. E eu falava hoje, quando você escreve uma carta e bota no envelope, se não colocar o selo, vai chegar no destino? Claro que não, vai retornar sempre. Mas se colocar o selo, vai chegar lá. Então o Espírito Santo é o selo, é a garantia de que um dia estaremos com Deus. Mas antes, uma garantia que nós somos propriedade de Deus. Aleluias! Povo exclusivo de Deus, selado pelo Espírito Santo e guardado para que um dia estejamos com o Senhor para sempre. Deus te abençoe com esta palavra e saiba que o Espírito Santo que está vivendo em você, ou que vai passar a viver, os caminhos e me achareis, é o próprio Deus habitando em você, interagindo com você. E isso é tremendo e maravilhoso. Deus te abençoe. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Novo telefone 981 16 7502. Fica na paz, em nome de Jesus.